Fala galera do YouTube, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as suas primeiras fórmulas no Excel, primeiros passos. Eu vejo uma galera que está começando a aprender Excel e já quer falar de PROC-V, de soma 6, de Cont 6. Calma, vamos aprender um pouquinho sobre as suas primeiras fórmulas, porque se a tua base ele ficar forte dentro do Excel, cara, as próximas fórmulas mais complexas ali e clássicas dentro do mercado de trabalho vão ficar muito mais fáceis ali para você poder aprender. Então vem comigo nesse vídeo para a gente poder cair de cabeça em soma, média, maior, menor, fora vários outros recursos que a gente vai ver nesse vídeo aqui também. Então, sem mais delongas, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo para a gente poder distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Qualquer feedback, enfim, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo também. E não esquece, o material que eu estou usando aqui nessa videoaula, ele tá para download, para que você possa praticar depois de assistir o vídeo. Então, conselho de amigo, cara, vê o vídeo, aprende como você faz e depois faz o download do material que tá aqui embaixo no link, logo abaixo do vídeo. E, cara, clica lá e pratica. Depois pratica exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. Combinado? Então, sem mais delongas, time da edição, roda essa vinheta aí e bora pro vídeo. Maravilha, pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender os principais recursos, como eu falei ali, básicos ali, seus primeiros passos e fórmulas ali dentro do Excel. Legal? Planilha de hoje, eu tenho duas abas, ok? Gabarito e prática. Olha que a prática ela tá crua aqui, só com as informações praticamente, e a gente vai construir e o objetivo é chegar próximo do gabarito, ou, cara, melhor do que o gabarito. Show? Então é o nosso objetivo aqui. Qual é o gabarito? A gente tem produto, bola de futebol, chuteira A, tênis B, camisa A, short preto C. Ou seja, eu tenho uma loja com alguns produtos. E além dos produtos, eu tenho a quantidade em estoque. Então, tipo, eu tenho 12 bolas de futebol, 11 chuteiras, 5 tênis B, 13 camisas A e assim vai. O valor unitário está aqui, 80, 157, 98, 67 é o valor do short preto C e assim vai. A gente vai descobrir o valor total em estoque. Beleza? Ou seja, se eu sei a quantidade em estoque e se eu sei o valor unitário, eu consigo saber o valor total em estoque de cada produto aqui. E além disso, a gente vai saber a soma de estoque, a média de estoque, o maior valor em estoque, isso é interessante, e o menor valor em estoque. Show! Além disso, a gente vai aprender um pouquinho sobre como colocar esse verde aqui bacana, como colocar essa borda e assim vai. Então, se eu tenho o produto, bola de futebol, eu tenho a quantidade, eu tenho o valor unitário, eu consigo saber o valor total em estoque daquele respectivo produto. E para isso, eu vou fazer a famosa multiplicação, né? Essa operação básica ali, só que dentro do Excel. Para poder fazer isso, eu posso fazer de duas formas basicamente. Primeiro, eu estou navegando com o mouse aqui, agora a gente vai só navegar com a setinha do teclado. Então, ó, peguei meu mouse, vou deixar ele aqui do ladinho, vou ficar agora só com o meu teclado. Combinado? Então, tô com a setinha aqui do teclado, tô com a setinha. Cheguei aqui embaixo de valor total em estoque, né? Esse total em estoque aqui. Beleza? Se eu quero saber o valor total, eu vou abrir um igual. Assim que eu clico em igual, eu estou falando para o Excel. Excel, vamos fazer uma operação dentro da nossa planilha. Show? Então, para isso, eu abri o igual. Agora eu vou pegar o mouse, bem rapidinho, e vou clicar aqui nesse 12, que é representado, né, pela célula B2. Porque quando eu clico na célula B2, se eu alterar o valor que está ali dentro, de 12 para 10, ele vai sempre acompanhar a célula e não o valor. Combinado? Por isso que eu não simplesmente digitei 12. Eu cliquei na célula B2. Tá comigo até aqui? Depois disso, eu posso muito bem colocar um asterisco, que é o operador da multiplicação aqui dentro do Excel, e clicar no 80. Repara que assim que eu faço igual B2 asterisco, ou seja, B2 vezes C2 e dou um Enter, eu consigo ter o resultado de 960. Combinado? Então, quando eu faço exatamente esse procedimento, eu tenho o valor de R$ 960 de bolas de futebol dentro do meu estoque. Vamos fazer mais uma vez. Eu abro a fórmula como mesmo, com o igual, certo? Depois disso, eu clico aqui na célula que eu quero multiplicar. Nesse caso, eu quero multiplicar a célula B3. E aí eu vou usar o operador. Se na soma você faz com a cruzinha, né, de somar, aqui na multiplicação você faz com o asterisco. B3 vezes, nesse caso aqui, C3, ou seja, 11 vezes 100. E quando eu dou um Enter, repara que eu tenho R$ 1.100. Por que eu vinculei essa operação à minha célula e não a um valor específico? Porque quando eu altero aqui, por exemplo, esse 11 para, sei lá, 7 e dou um Enter, ele acompanha exatamente a minha operação.
Show demais. Então deixa eu dar um Ctrl Z para eu poder desfazer a ação que eu acabei de fazer. Belezinha. E a gente já consegue voltar a ver o resultado. Você deve estar reparando que, para eu poder ver a fórmula, eu posso fazer de algumas formas. Eu posso primeiro dar um duplo clique no mouse, que eu consigo ver a fórmula, né, a operação que está acontecendo ali dentro daquela célula. Ou eu posso apertar o F2 aqui, ó, o F2 em cima, né, com o cursor em cima daquela operação que eu quero ver. Então, se eu chego aqui e aperto 1, 2, 3, F2, repara que eu já consigo ver exatamente a operação que está sendo feita. Porém, você deve estar sentindo falta de um cara que a gente chama aqui de barra de fórmulas. Show, que é justamente, ele aparece aqui, ó, um pouco abaixo aqui das informações das colunas, ali bem próximo, sobre a informação daquela operação que está acontecendo ali dentro daquela célula. Como é que eu habilito esse cara? Eu tenho várias guias aqui, ó, página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir. É exatamente essa guia que eu quero. Então eu vou chegar aqui e vou clicar em barra de fórmulas. Repara que ele está logo acima aqui, ó, da coluna A, B, C, D, E e assim vai. Então, quando eu estou com o cursor aqui nessa célula que está em branco, a barra de fórmulas não está me mostrando nenhuma operação. Quando eu chego nessa célula que está mostrando esse 1100, a barra de fórmulas já está me mostrando igual B3 vezes, que a gente já aprendeu que é o operador da multiplicação, C3. E aí eu tenho 11 vezes 100, que a gente também já aprendeu porque que eu atribuí a célula sendo multiplicada e não o valor, né? 11 vezes 100, e sim B3 vezes C3. Tá comigo até aqui? De boa? O vídeo está fazendo sentido para você até aqui? Se sim, deixa um feedback. Eu venho reparando que os nossos últimos vídeos muitas vezes não tem comentário, feedback da galera. Então se você está curtindo esse vídeo, deixa um comentário. Ó, tô contigo, Caião. Vamos por mais. Vamos aprender novos conteúdos e vamos que vamos. Beleza? Então deixa o teu comentário aqui e eu vou seguir, hein? Beleza? Então aprendemos a fazer o valor total em estoque pelo operador, né, pelo asterisco ali da multiplicação. Porém, uma forma que a gente pode fazer, e aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois caras. Para poder selecionar com o teclado, eu venho com o cursor do meu mouse, que é esse cara aqui que está em verde dentro do Excel. Ok? O cursor dentro do Excel, melhor dizendo. Em cima do 960, né? Deixa o mouse aqui do ladinho agora. E para eu poder selecionar um determinado conjunto de células dentro de um intervalo, como é que eu posso fazer? Eu posso muito bem apertar o Shift, que está aqui acima do Ctrl, ok, no meu teclado, pressionar o Shift, não soltei, e navegando com a setinha, ó, sem soltar, ele vai pegando um determinado intervalo de seleção. Então, como eu quero apagar essa primeira e a segunda, eu vou apertar um Delete. Então, selecionei as duas e deletei. Tão simples quanto isso. Porque a gente vai multiplicar de uma nova forma, agora, utilizando a fórmula multi. Beleza? Então, ao invés de fazer com o operador, a gente vai fazer com a fórmula multi. Para abrir uma operação dentro do Excel, para eu poder falar para o Excel, cara, vou fazer uma operação, vou somar, vou fazer um PROC-V, vou fazer uma multiplicação. Como é que a gente faz? Você já aprendeu nesse vídeo aqui. É com o igual. Então, igual, multi, para que ele já aparece aqui, ó. Multiplica, olha o Excel dando uma colinha pra gente. Multiplica todos os números dados como argumentos. Então, eu achei a fórmula que eu quero fazer. Depois de ter achado, eu vou apertar a tecla Tab, que é aquela tecla que tem as setinhas ali ao contrário. Ou tá simplesmente escrito Tab aí dentro do seu teclado. Apertei Tab e, cara, ele já entrou dentro da fórmula. Assim que a gente entra dentro da fórmula, já tá aparecendo aqui pra gente número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, reticências. E assim vai. Ou seja, esse número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 são nada mais nada menos do que os argumentos, eu disse argumentos, que a gente vai multiplicar, são os números que a gente vai multiplicar. Por exemplo, 12 vezes 80, vezes 5, vezes 3, vezes 4 e assim vai. Então, são exatamente os números que a gente vai multiplicar. Então, se eu abrir um igual multi e dei um tab, repara que está em negrito aqui o número 1. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui no 12, que é o número 1 do primeiro argumento e não o número 1, ok? Então, o primeiro número, o primeiro argumento dentro daquela célula, B2. Depois, para ir para o próximo argumento, eu aperto ponto e vírgula para separar os argumentos ali dentro da minha forma e clico aqui no segundo número que eu quero multiplicar. Eu quero fazer 12 vezes 80. Então, clico no 80, ou seja, B2 vezes C2. Depois eu posso fechar o parênteses e, cara, já dá o Enter dentro da minha forma. E aí, 12 vezes 80 deu 960. Show, vamos fazer mais uma vez. Para eu poder abrir uma fórmula, eu aperto um igual. Depois eu vou digitar multi, de multiplicação. Dou um tab para poder entrar dentro da fórmula. E nesse caso, eu quero multiplicar 11 vezes 100. Eu vou clicar no 11. Depois eu posso muito bem colocar um ponto e vírgula para separar os argumentos. E clicar no 100. B3 vezes C3.
E aí eu posso muito bem, por boa prática, fechar o parênteses, ok? Porque muitas vezes você vai fazer fórmula dentro de fórmula. Então eu, Caio, aconselho você pegar o hábito de fechar o parênteses desde já. E cara, dá um Enter. 11 vezes 100, 1.100. Como eu quero fazer a multiplicação de todos os produtos aqui, né? Do valor em estoque, do tênis B, da camisa A, do short preto C, da bola de tênis e assim vai. O que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa célula aqui, nesse 1.100 aqui. Aqui no cantinho, ó. Repara que eu cheguei no cantinho da célula, bem na quinazinha aqui, nessa extremidade. Ficou uma cruzinha preta com o meu mouse. Tá reparando? Tá comigo? Eu vou dar um duplo clique com o meu mouse. Então eu vou clicar 2 vezes assim que ficar essa cruzinha preta. Atenção, 1, 2, 3, duplo clique. Repara que eu fiz exatamente o que eu queria para as outras células. Então ficou 1.100, 285, 1.274, 804, 606, 660, perdão, 120, 396, 399, 665. Show. Então foi exatamente isso que aconteceu. Só que você deve estar reparando que quando eu dei esse duplo clique, essa borda final aqui, ó, ela saiu. Tá pontilhada e não em negrito como tá do lado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu dei o duplo clique e logo depois apareceu essa caixinha aqui, ó, de opções de auto preenchimento. Eu vou clicar nesse cara e depois eu vou clicar aqui, ó, em preencher sem formatação. Repara que quando eu clico nesse cara, agora eu clico fora, ele já veio certinho. Então, aprendemos a multiplicar com o operador e com a fórmula. Aprendemos a arrastar sem perder a formatação, fazendo a multiplicação para todas as células que a gente gostaria. E agora, vamos seguir. Ele está me perguntando aqui agora a soma de estoque. Então, se eu estou fazendo uma análise, eu quero saber a soma de estoque. Como é que eu posso fazer? Eu vou usar a fórmula soma. E você já aprendeu a abrir uma operação dentro do Excel. Eu vou clicar aqui nessa célula G2 e eu vou abrir um igual. Soma. Apareceu o soma, igual soma. Eu vou apertar qual a tecla mesmo para eu poder falar para o Excel, cara, vamos iniciar aquela operação. Eu vou clicar no Tab. Assim que eu clico no Tab, eu já estou falando para o Excel, ó, bora fazer aquela operação. E aí, os argumentos são praticamente idênticos ao da fórmula multi que você já aprendeu. Ou seja, ele está perguntando para a gente qual é o primeiro número que a gente vai somar, qual é o segundo número que a gente vai somar, qual é o terceiro número que a gente vai somar, o quarto número, e assim vai. Nesse caso, eu quero saber a soma de estoque, ou seja, todo o valor em estoque de todos os produtos. Se eu tenho R$960 aqui de bola de futebol, 1.100 da chuteira C, 285 do tênis B e assim vai, se eu quero selecionar todo mundo, eu poderia fazer de duas formas. Vem comigo. Eu posso clicar nesse 960, ponto e vírgula, clicar aqui no 1.100, ou seja, D2 com somado a D3, ponto e vírgula, somado a D4, ponto e vírgula, somado a D5, ponto e vírgula, somado a D6 e assim vai. Só que, cara, para eu poder fazer de todas as células, iria demorar muito. Concordo? Você iria sair desse vídeo, o cara iria parar de aprender e a gente não ia terminar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses caras aqui. Voltei aqui para minha fórmula soma. E o que eu vou fazer? Ao invés de selecionar um por um, ponto e vírgula, selecionar outro, ponto e vírgula, e assim vai, eu vou com o meu mouse, ok? Não tem nenhum problema. Clicar aqui nesse 960 e sem soltar, eu estou pressionando, ó, sem soltar, não soltei o cursor aqui do meu mouse e vou arrastar até a célula D11. E repara que ao invés do ponto e vírgula, ficou dois pontos. Ficou D2, 2 pontos, D11. Ou seja, eu estou somando todo mundo de D2 até D11. Fez sentido para você? Então, quando eu tenho 2 pontos ao invés do ponto e vírgula, é o Excel me falando, cara, a gente está somando um determinado intervalo. Todo mundo que está entre D2 até D11, a gente está somando. D2, D3, D4, D5 e assim vai. A gente está somando. Para eu poder fechar e terminar minha fórmula, eu vou fechar meu parênteses só por boa prática. Vou dar um Enter e, cara, repara que eu tenho R$6.663 aqui em soma de estoque. Show demais. Seguindo aqui, eu tenho média de estoque. Para eu poder fazer a média, a gente já sabe, né? Eu quero iniciar uma operação, eu vou abrir um igual. Então, de novo, abrir o igual. Eu vou abrir a minha fórmula média. Então, eu vou abrir o igual, para a gente poder iniciar a fórmula média. Eu vou teclar M, depois eu vou colocar o acento. É crucial, se eu não colocar o acento, ó, repara que ele não vai pegar a fórmula. Então, tem que colocar o acento certinho aqui da fórmula média, né, da palavra média. E repara que ele já apareceu aqui pra gente. Já está até escrito, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes, etc, que contém números.
para eu poder falar para o Excel, olha, é essa fórmula aqui que eu quero fazer, eu aperto o Tab. Então não preciso escrever até o final. E aí os argumentos são muito parecidos. O primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número e assim vai. Então ele vai fazer a média dessa galera, vai somar todo mundo e dividir pela quantidade. Perfeito? E da mesma forma que a gente fez com a fórmula soma, eu posso fazer com a média. Ou seja, clicar aqui sem soltar, ou seja, pressionar na célula D2, arrastar até a célula D11. Então ele vai tirar a média de todo mundo entre D2 até D11. Combinado? Fechei o parênteses e dei o Enter. Repara que a minha média deu 666,3, justamente porque a gente tem 10 produtos diferentes, ok? Então ele somou todo mundo, esse é o valor da soma, né? 6.663, e ele dividiu pela quantidade, por isso deu exatamente esse valor. Depois, ele pergunta pra gente o maior valor em estoque. Então, se eu estou fazendo uma análise, eu quero saber qual é o maior valor em estoque. Ou seja, para eu poder ver qual produto que eu tenho que, cara, vender mais, qual produto que está muito acumulado lá eu tenho que botar para sair. Enfim, eu quero saber o produto que tem o maior valor em estoque. Para isso, a gente vai usar a fórmula maior. Combinado? A gente vai usar a fórmula maior. Como é que eu inicio uma fórmula? Você já está craque, eu vou apertar um igual e depois eu vou abrir a fórmula maior. O que a fórmula maior vai fazer? Ela vai retornar para a gente o maior valor dentre a posição que eu vou escolher, o que você vai escolher, para que a gente tenha a resposta dentro daquele maior valor do estoque. Ou seja, pode ser o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, e assim vai. Então, repara que assim que eu entro na fórmula, ele pergunta pra gente matriz, ponto e vírgula, depois ele pergunta esse K aqui pra gente. Matriz é exatamente o intervalo de dados que eu quero analisar, para eu poder ver o maior valor dentre a posição que eu vou escolher naquele intervalo. Então eu quero analisar todo mundo de 960, né, de D2 até D11, como a gente viu, ponto e vírgula. Se eu quero saber o maior valor, eu quero saber o primeiro maior. Então eu vou literalmente apertar 1, ok? O primeiro maior valor, fechar o parênteses e dar o Enter. Repara que o maior valor aqui, eu tenho 960, 1100, 285, 1274. Repara que esse é o maior valor em estoque. E a menor é muito parecido. Então eu vou clicar aqui em igual, menor, dou um tab para entrar na fórmula. Repara que ele já mostra a matriz aqui pra gente. Então seleciono todo mundo de 960 até 665 aqui, ou seja, de D2 até D11, ponto e vírgula, ele já pergunta pra gente, cara, qual é o menor valor em estoque? Então eu vou colocar nesse caso o primeiro menor valor. Show. Então se no maior valor eu coloquei o primeiro maior valor, justamente para ele poder me retornar o maior ali, eu quero agora o menor valor, o primeiro menor valor. Então, se eu colocar 1 aqui e fechar o parênteses, eu vou dar uma Enter. Repara que ele me deu o primeiro menor valor, 120. Logo depois viria o que? O 285, correto? Logo depois viria o 396, depois o 399, e assim vai. Se eu colocasse o décimo menor valor, ele me daria exatamente o maior valor em estoque. Fez sentido? Então é exatamente o oposto, o raciocínio da fórmula, e é exatamente assim que a gente faz. Ou seja, terminamos o nosso gabarito. E, cara, como é que a gente vai colocar isso na prática? Ou seja, estruturar exatamente essa tabelinha aqui do zero. O que a gente vai fazer? Eu tenho exatamente essa estrutura aqui. Só que, para eu poder colocar isso exatamente aqui, isso iria demorar um pouquinho, né? Eu teria que selecionar todo mundo, ajustar as colunas, etc. Então, para isso, eu vou te ensinar um recurso chamado pincel de formatação. Ele vai pegar exatamente a formatação desse cara, as bordas, os ajustes e assim vai, e vai colocar exatamente a formatação. Então, esse verde aqui no fundo, se eu colocar em negrito alguma célula, ele vai puxar também, essas bordas, esse pontilhado, ele vai pegar tudinho dessa planilha, do gabarito, e eu vou colocar aqui na prática, contigo. Pode ser? Então, eu vou pegar a do gabarito, vou clicar em alguma célula aqui e vou apertar Ctrl T. Ctrl T. Eu selecionei primeiro aqui essa tabelinha, depois eu venho para essa auxiliar. Pode ser, selecionei essa tabelinha, depois eu venho aqui na página inicial e aí eu vou apertar no pincel de formatação, uma vez só, combinado? Depois disso eu venho aqui na prática e vou apertar aqui em produto, que é exatamente a mesma proporção da formatação daquela tabela que eu quero puxar, combinado? Clico aqui em produto, repara que ele puxou exatamente a formatação, tá aqui o verde, tá aqui o pontilhado das bordas e assim vai. Só que só as minhas colunas estão muito apertadinhas, né? Então vamos dar uma ajustada nisso aqui, para eu poder selecionar a tabela toda como eu faço mesmo. Ctrl T, consegui selecionar a minha tabela toda. Para eu poder selecionar agora todas as colunas, como eu faço,
dentro desse intervalo de dados, eu vou apertar Ctrl e espaço. Ctrl e espaço. Ou seja, o Ctrl e espaço ele seleciona colunas. Então, se eu paro de selecionar todo mundo, estou navegando com a setinha aqui agora do meu teclado e aperto Ctrl e espaço, eu estou selecionando uma determinada coluna, que é a coluna C. Nessa célula aqui, coluna B. Nessa célula aqui, coluna D. Então, se eu aperto Ctrl T, eu estou selecionando toda essa tabelinha aqui, de A até D, de A1 até D11, e depois se eu aperto Ctrl espaço, eu estou selecionando todas as colunas dentre aquela tabela, né? Dentro daquela tabela. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique, ó, entre a coluna B e a C, por exemplo, só para ele poder ajustar o tamanho da minha coluna. Então, repara que ele agora conseguiu fazer o ajuste perfeito, ok, do tamanho da minha coluna. E, cara, já está um pouco mais próximo ali da nossa tabela de gabarito. Show. Segunda coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar, ó, essa sequência de fórmulas que eu fiz aqui. Lembra, eu tô com um mouse aqui agora, a gente fez um multi aqui, depois arrastou para baixo e tal. Vou pegar essa sequência e vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl C exatamente nessa sequência, ou seja, fui com o mouse, selecionei todo mundo, dei um Ctrl C, vou lá para guia prática, fui com o mouse mesmo, venho aqui embaixo total em estoque e vou dar um Ctrl V. Você sabe muito bem, né, de copiar e colar. Show, então, Ctrl C para copiar, Ctrl V para poder colar, para poder voltar para a parte lá do gabarito sem o mouse agora. Como eu posso fazer? Com o teclado. Eu posso apertar muito bem o Ctrl Page Up. Ctrl Page Up, eu navego para as abas da esquerda. Se eu aperto o Ctrl, junto com o Page Down, ok, que está aqui no meu teclado, Ctrl Page Down, eu navego para a aba da direita ali dentro da minha planilha. Então eu quero voltar só com o teclado, Ctrl Page Up, eu venho para a esquerda. Ctrl Page Down, eu vou para a direita. E se tivesse outras abas e eu ficasse apertando Ctrl Page Down, eu ia ficar navegando infinitamente. Ctrl Page Up para poder voltar. Repara que eu voltei para a aba gabarito para poder tirar essa área de transferência aqui, ó, essa célula piscando e tal. Eu só apertar o ESC. Era só o Excel avisando pra gente, olha, tô com isso aqui copiado, o cara vai querer colar em algum lugar e tal. Nesse caso eu não quero. Show. Pra gente poder fechar, né, a aba prática, eu vou clicar aqui em soma do estoque e agora vamos com o teclado. Eu vou apertar o Shift. Lembra que com o Shift pressionando, eu consigo selecionar um determinado intervalo de células, né? E aí eu consigo fazer uma seleção do tamanho que eu quero. Eu selecionei aqui de soma de estoque até o 120, né? Pegando toda essa tabelinha auxiliar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nesse cara. Venho aqui na prática, é exatamente isso que eu quero colar, correto? Então eu venho aqui em soma de estoque e vou apertar Ctrl V. Repara que ele fez exatamente tudo, ele puxou tudo, ele não puxou só a formatação, ele puxou a fórmula que eu fiz, ele puxou a formatação e assim vai. E da mesma forma que a gente ajustou a proporção da coluna aqui, ó, de B até C, a gente vai fazer aqui nessa guiazinha auxiliar. Então, agora eu vou selecionar a coluna F. Como é que eu seleciono a coluna mesmo? Ctrl espaço. Então, Ctrl espaço eu selecionei a coluna F. E se com o Shift seta eu puxo uma célula, né, eu vou selecionando um intervalinho de células. Se eu estou com uma coluna selecionada e eu aperto Shift seta, eu consigo ir selecionando, ó, várias coluninhas ali dentro do meu Excel. Então, se eu selecionei da F até a G e dou um duplo clique aqui, repara que a minha guiazinha auxiliar já está pronta, né? A minha soma de estoque, os meus valores e assim vai. Belezinha? Aqui, repara que a nossa coluna E, deixa eu só apertar no ESC para poder tirar essa área de transferência. Nossa coluna E, ela está bem pequenininha, então a gente só ajustou manualmente mesmo. Então venho na prática, venho na coluna E e ó, pressiono aqui, ó, deixa ela um pouco pequenininha. Eu poderia pegar a formatação, mas eu quis mostrar essa funcionalidade para você. Outra coisa que lá no gabarito não tem também é a linha de grade. Repara que essa linha de grade, né, que separa, que delimita cada célula aqui, ó, dentro de cada coluna, na gabarito a gente não tem, mas na prática a gente tem. Então, bora tirar isso, né? Eu venho aqui na guia exibir e clico aqui, ó, em linhas de grade aqui nessa caixinha aqui, né? Clico na linha de grade e repara que logo que eu clico, a minha planilha fica, o fundo dela em branco, né? Eu não tenho mais nenhum delimitador aqui natural, nenhuma linha de grade separando as células das uma das outras, né, dentro da minha planilha. Somente as bordas que eu coloquei aqui dentro dessa parte do gabarito. Fez sentido? Então, é bem bacana você tirar as linhas de grade para poder facilitar a tua navegação quando você está realizando um dashboard, por exemplo, algum relatório, fica mais fácil de você poder navegar, ou muitas vezes é gosto mesmo. Então, eu, por exemplo, curto fazer planilhas sem as linhas de grade, ok? Mas não tem nenhum problema.
E, cara, para poder fechar mais alguns caprichos, né? Basicamente a gente chegou até o gabarito, show, para poder fechar. O que eu acho que é bacana? A gente colocar os valores aqui, ó. Repara que a gente tem o resultado, né, o valor total em estoque, mas não está com a formatação de moeda. Então, eu posso clicar no 960, apertar o Ctrl Shift, seta para baixo, que eu consigo selecionar todo mundo. Então, se o Shift, ele vai puxando várias e várias células ali dentro daquele intervalo, ou seja, Shift seta, Shift seta, Shift seta, Shift seta para baixo, e assim vai, ele vai puxando várias células. E o Ctrl seta para baixo, ele navega até a última célula preenchida dentro daquela extremidade, daquele intervalo que eu estou navegando. Então, se eu aperto o Ctrl e o Shift e a seta, ele vai ir até a última célula preenchida dentro daquela extremidade. Ele vai selecionando todas as células que estão dentro daquele intervalo. Então, ele vai delimitar um intervalo de seleção, que é exatamente o que eu quero. Então, Shift, Ctrl, seta para baixo. Repara que eu selecionei todo esse intervalo aqui. Eu venho na página inicial, venho aqui em geral, nessa setinha aqui, ó, e clico em moeda. Repara que quando eu clico em moeda, toda a minha formatação já está devidamente certinho. Eu vou fazer a mesma coisa para esses números aqui, soma de estoque, média de estoque, maior valor em estoque, menor valor em estoque, e assim vai. Shift, Ctrl, seta para baixo. Depois eu venho aqui do lado de geral nessa setinha, clico em moeda. Agora sim, tá ficando bem redondo. Para poder fechar, eu clico aqui em produto, Shift, Ctrl, seta para o lado. Eu vou colocar esses caras agora, ó, em negrito, só para poder ficar um pouco mais chamativo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, Shift, Ctrl, seta para baixo nesse caso aqui, né, que é para onde o meu intervalo de seleção está indo. Vou clicar no Ctrl. Repara que agora está bem chamativo, está bem estruturado. Fez sentido? Você curtiu essa aula aqui? Eu tentei te passar vários conceitos. Falamos de navegação com Shift, com Ctrl. Falamos de colocar em negrito. Falamos de colocar em moeda. Fizemos a fórmula multi com o operador, com a fórmula multi diretamente, né? E a multiplicação com o operador. Fizemos a soma de estoque, fizemos a média de estoque, fizemos o maior valor no estoque, o menor valor em estoque, e assim vai. Aprendemos o recurso de pincel de formatação, que é um recurso que eu particularmente me amarro, justamente para poder pegar mais rapidamente ali a formatação de uma determinada planilha, e assim vai. Então, eu espero de coração, ter te ajudado aqui nessa aula. Se você curtiu, se você chegou até o final do vídeo comigo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Espero muito que tenha feito sentido para você. E não esquece, o material dessa aula aqui tá para download logo aqui embaixo. Faz o download e, cara, quero ver você praticar tudo isso que a gente viu, ok? Ó, te vejo na próxima aula. Muito sucesso para você e muito obrigado. Abraço.